Glória a Deus. Vamos colocar que você está em pé. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. No decorrer da mensagem, você não fecha a Bíblia. Continue com a Bíblia aberta. Vem acompanhando a mensagem. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Diz assim: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Amém? Vamos ler a parte B. Diz assim: e o que ganha almas é sábio. 1, 2, 3. E o que ganha almas é sábio. Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus. Glória seja Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória seja Deus. Irmão, ganhar almas é uma tarefa. Ganhar almas é uma tarefa para Cristo. Mais importante de todas as tarefas que o cristão pode realizar. Se quer realizar algo para Deus, ganhe almas. Nós temos passado aqui, durante as terças-feiras, no grupo familiar. Aí nós chegamos às quintas-feiras, palavra maravilhosa desse estudo que o pastor está trazendo, né? Qual foi o estudo mesmo? Qual foi o estudo? Propósito? Uma vida com propósito. Olha, quem não está vindo, vem, hein? É uma benção, palavra poderosa. Tá bom? Nós estamos estudando, dando esse estudo com o pastor, está sendo uma maravilha. Isso está sendo edificante para a minha vida. Está sendo uma benção. E nós temos também as palavras de domingo, que Deus também usou o pastor Jus aqui, né? Falando do Salmo 40, né? Isso, né? Falou sobre esperança, né? Então, todas as semanas, Deus tem ministrado no nosso coração. Toda semana Ele tem nos enchido com a Tua palavra. Isso está sendo uma bênção para a nossa vida. Mas nós temos enchido, uma hora isso vai transbordar. Mas, já viu quando a pessoa come muito, aquilo tem que sair por algum lugar, né? Aquilo que a pessoa se alimenta muito tem que sair. Uma hora tem que sair. E no decorrer de todos esses meses, anos que nós passamos dentro da igreja, nós temos ouvido vários tipos de ministração. Irmão, isso tem feito coisas grandiosas em minha vida. Eu creio que na vida de vocês também tem feito. Mas agora vai chegar um momento de nós temos que compartilhar isso, porque tudo que a gente se alimenta, a gente tem que botar para fora. A gente também precisa edificar outras vidas com aquilo que Deus, através da sua palavra, tem feito na minha vida, e eu acredito que tem feito na vida dos irmãos, amém? Isso, irmão, a palavra, ela tem mudado a minha vida. A palavra do Senhor, ela tem mudado a minha casa. A Bíblia fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. Irmão, enquanto a palavra está sendo ministrada, enquanto a palavra está sendo dita, eu tenho visto sinais acontecer na minha vida. E de tanto eu ver, de tanto eu a me alimentar da palavra, eu também desejo edificar outras vidas. Eu tenho que passar para frente aquilo que eu tenho aprendido no decorrer da vida cristã. Eu não posso ser só para mim, que quando eu trago somente para mim, eu estou sendo egoísta. Eu também tenho que transmitir para o meu irmão, porque se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, eu estou pecando. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que pegar aquilo que Deus tem me dado, honrar o Senhor, edificando outras vidas. Então, quando eu faço isso, eu sou um ganhador de almas.
Eu ganho almas para Jesus através da palavra, porque a palavra ela tem poder. Tanto para abençoar como para amaldiçoar. Porque quando você declara uma palavra de maldição para um filho ou para qualquer um, aquilo pode se cumprir na vida daquela pessoa. Então, quando a palavra ela é libertadora, que é bênção, uma palavra de amor, palavra de conserto, que primeiramente Deus quer nos consertar, né? Assim, primeiramente Deus quer mudar o nosso interior para que nós possamos dar frutos. E Deus, ele deseja que nós saímos daqui para ganhar almas. Irmão, aqui eu estou vendo bastante gente. Imagine se cada um de nós fizéssemos o que Jesus mandou fazer. Que cada um trazesse um para a igreja. Irmão, vamos, né? O pastor falou hoje. Vamos comigo na minha igreja. Já pensou se cada um de nós fizesse isso no decorrer do mês, da semana? Imagine como é que, irmão, pastor, aqui não teria lugar mais. Não teria lugar se cada um trouxesse um para estar aqui ouvindo a palavra. Para que eu pudesse dividir com esse um. Deus foi tão perfeito que ele colocou nessa igreja, e eu acredito que em muitas outras igrejas, né? O grupo familiar, onde você também tem a possibilidade de levar um convidado para poder estar ouvindo a palavra. E você começa a dividir, a esmiuçar a palavra, e você vê vidas mudando, querido. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra. Mas o que um ganhador de almas ele é? O irmão Nilton falou sobre ganhador de almas. Mas o que ele é? Qual o benefício? Qual é a tarefa? É isso que nós vamos estudar hoje nesta noite. Vamos falar um pouco sobre um ganhador de alma. Ele é o quê? Ele é um semeador. O pastor falou muito bem claro aqui a respeito do semeador e da semente. Nós que aceitamos a Jesus, nós somos os semeadores. Muitos acham que é Jesus que é o semeador. Não, ele semeou em nosso coração para nós semear na vida do próximo. Então, todos que aceitaram a Jesus como o único suficiente Salvador, você passa a ser o semeador da palavra. Jesus deixou isso muito bem claro quando ele trouxe uma palavra lá em Mateus capítulo 13. Eu disse para você não fechar a Bíblia, para você acompanhar. Mateus capítulo 13, versículo 3. Louvado seja Deus. Fala justamente disso, de ser um semeador da palavra de Deus. O semeador somos nós. A semente, aleluia, é a palavra de Deus. A Bíblia fala, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Então, se você aceitou Jesus como Salvador, você é um semeador da palavra. O semeador é aquele, querido, que saiu para semear. A Bíblia vai dizer que a semente caiu em foi se derramando em vários campos. O campo é o nosso coração. A Bíblia vai dizer que um caiu à beira do caminho, aleluia. A outra parte caiu nos pedregais. A outra caiu aos espinhos. E a outra caiu em boa terra. O semeador, ele não escolhe terreno para semear. O semeador, ele não julga o terreno para semear. Talvez você diga assim, aquela pessoa ali, ela não vale nada. Aí você deixa de semear na vida, levar a palavra de Deus para aquela pessoa que você diz no coração que não vale nada. É claro que tem pessoas que você vai falar da palavra e a palavra vai ficar no superficial, que é justamente à beira do caminho, aonde as aves do campo ela vai vir e vai roubar aquela semente. Isso quer dizer, o diabo ele rouba a semente do coração. Sabe para quê? Para que você não seja salvo. Porque ele sabe o dia que essa palavra entrar em teu coração, algo vai mudar.
ele não vai encontrar espaço. Por isso que ele vai e rouba a semente. Por quê? Enquanto eu venho à igreja e recebo e estou ouvindo a palavra e não abro o meu coração, a semente está no superficial. Aí você sai ali fora, não entendi nada. Aí você chega em casa, desculpe eu falar, mas aí você começa a falar mal de um, falar mal do irmão, falar isso. Sabe por que acontece isso, pastor? Porque não houve a transformação a respeito da palavra. E quando eu pratico isso aonde eu estou, em qualquer lugar que falo mal de A e de B, é porque eu não permiti que a palavra penetrasse em meu coração. Mas o semeador, ele continua semeando, ele não se preocupa. E muitas das vezes a semente cai em meio de pedras, aonde a terra é rasa, ela até cresce. Já viu aquela pessoa que aceita a palavra, ela vem para a igreja toda alegre, ela recebe a palavra e quer trabalhar na igreja. Pastor, o que eu posso fazer? Mas só que não está tendo raiz, o sol está batendo, castigando a raiz e secando a planta. Sabe o que significa isso? Que quando eu recebo a palavra com alegria, que eu estou disposto a trabalhar, aí Deus brata lá do céu. Ele fala assim, meu filho, agora vem fazer a minha obra. Aí, essa palavra que não tem raiz, que não tem força, a pessoa fala, isso não é para mim. Aí você fala assim, poxa, eu semeei na vida daquela pessoa, a pessoa sumiu da igreja, nunca mais voltou à igreja. Por quê? Não teve raiz. E não teve força, o sol bateu, queimou e secou aquela planta, aquela palavra. Porque quando Deus chama para responsabilidade, aí a situação muda. Aí você acha dificuldade. É porque a palavra ainda não achou uma porta. E quando o semeador ele não desiste, ele continua semeando, uma parte cai em meio ao espinho. O espinho representa os prazeres da vida. A palavra ela vai nascendo, mas os espinhos vai sufocando, que representam os prazeres da vida. Você quer ver isso? Vou te mostrar. Você vai ver isso no decorrer da semana. Até chegar o carnaval, você vai ver quantos crentes vai estar lá pulando. Ó. Pulando, querido. São os prazeres da vida, são as festas que o mundo apresenta. Aí você vai ver que a palavra está sufocada pelos prazeres da vida. Não tem força, mas sufoca. Mas o semeador, ele não desiste. Ele continua semeando. E a semente cai em boa terra. Aí você vai ver os frutos. Aí o salmista, ele lembra assim que o semeador, ele sofre. O semeador, querido, ele passa por momentos difíceis também. Tem dias que o tempo está muito bom, né? Está fresquinho, ele vai semeando, mas às vezes vem um sol quente. Às vezes vem a chuva, o tempo difícil. O semeador, ele quer produzir. Ele chora. O semeador também, ele tem sentimentos. Tem pessoas que nós que pregamos a palavra, nós temos sentimento, porque nós queremos que aquela pessoa aceite também. Mas o semeador, ele não desiste, independente do tempo, da hora, das condições. Ele não para de semear. Mas o salmista, ele fala aqui no Salmo 126, versículos 5 e 6, diz assim, os que semeiam com lágrimas, aleluia, os que semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Representa a terra boa. Você começa a semear, mas um momento de alegria ele vai chegar, aleluia. E ele continua dizendo, aleluia, no versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Não pare de semear na vida do seu vizinho.
Não pare de semear na vida do seu familiar. Não pare de falar de Jesus para essas pessoas. Independente do terreno, não faça exceção de pessoas. Hoje eu cheguei aqui e tinha um homem ali sentado ali no poste. Eu fui lá falar com ele. Eu não o conheço, mas o Eterno conhece. É criatura dele. Você não conhece, mas Jesus conhece. Eu não posso deixar de falar de Jesus para as pessoas. Louvado seja Deus. Mas um ganhador de almas, ele também é um pescador de homens. A Bíblia fala aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 19. Jesus lhe disse: venham e eu os farei pescadores de homens. Jesus, quando ele chega no lago, ele vê Simão Pedro e seu irmão André pescando. Jesus disse: Simão Pedro, gritou. De repente Pedro não ouviu na primeira chamada. E chamou de novo. Talvez Pedro falou para o seu irmão: quem está nos chamando? Era Jesus que estava à beira da praia. Venham que eu vos farei pescadores de homens. Eu não sei qual é a tua profissão, querido. Você que está aqui nesta noite sentado. Eu não sei o que a sua atividade. Mas Jesus, querido, ele está te chamando para uma grande obra. Para você ser pescadores de homens. Jesus, ele me chamou para ser pescador de homens. De vidas. Ah, eu sou jovem, Jesus também te chamou. Ah, eu sou criança, Jesus também te chamou. Olha o testemunho das crianças aqui, olha, aleluia. Pescadores de homens, Jesus quer fazer transformações na vida das pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra no capítulo 2, versículo 40 e 41. Louvado seja Deus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo. Veja bem, Pedro, se você olhar o contexto da pregação de Pedro, você vai dizer assim: essa pregação não foi tão boa. Sabe por quê? O que Pedro aprendeu de Jesus? Ele saiu para exortar as pessoas. O que Pedro aprendeu de Jesus? Ele foi exortar as pessoas, querido, mas você vai ver o resultado de uma mensagem tão simples. De uma mensagem, querido, sem alegorias, sem gritarias, sem disse-me-disse. Foi uma mensagem muito simples. A Bíblia vai continuar dizendo, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Querido, você não sabe o que Deus tem para fazer no seu interior através dos seus lábios. Talvez você fique preocupado: que palavra eu vou falar para o meu vizinho? Mas você está tendo testemunho toda semana. Você tem uma bagagem grandiosa para poder ministrar isso nos corações. A mensagem foi simples, mas foi 3.000 almas. Querido, você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Só deixar Deus te usar. Não foi isso que Isaías fez? Senhor, eu habito em meio de um povo de lábios impuros. Olha a dificuldade que Isaías se encontrava. Mas Deus purificou os lábios de Isaías e foi um grande profeta. Talvez você diga assim: mas eu não sei pregar. Eu não sei falar de Jesus para as pessoas. Mas quem capacita é Deus. Você acha que os profetas, nasceram assim?
Os profetas, no decorrer, tanto Isaías como Elias, Eliseu, Jonas, Deus foi capacitando a eles, mudando o caráter deles. Se Deus fez isso com os profetas, Ele não vai fazer com você, que foi chamado para estar aqui nesta noite aprendendo de Jesus para a edificação de outras vidas. Jesus faz isso conosco, aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ser um ganhador de almas, ele é um pescador. Um ganhador de almas é um semeador da palavra. Pegue isso. Um ganhador de almas é um trabalhador da seara. Mateus capítulo 9, versículo 37. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Está lá? E aconteceu naqueles dias que enfrentando ela, não, é Mateus 9. Não fecha a Bíblia, tá vendo? Fique com a Bíblia aberta. Mateus capítulo 9, versículo 37. Diz assim: então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Versículo, continua, 39. Rogai, pois, ao Pai da seara, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Louvado seja Deus. Nós todos somos trabalhadores da seara do Senhor. Se você veio aqui hoje é porque Deus te chamou para ser um trabalhador. Para a gente levar o reino de Deus adiante. Um trabalhador da seara. O pastor falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim: Nilton, se a gente se manter fiel e orar, Deus manda obreiro. Deus mandou uma nova igreja para cá, que são os irmãos que estão aqui. Olha como é que Deus trabalha se você se manter fiel. Aí estão os sinais. Não foi isso que Jesus falou? Olha, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, irmão, Ele quer ver corações fiéis a Ele. Pessoas que estão disponíveis a trabalhar. Quanto suor nós derramamos aqui, continua derramando, né? Esse dia nós estávamos conversando quantos lares nós visitamos. Quantas pessoas, querido, nós fomos atrás. E continua indo atrás das pessoas. E com o joelho em pó. Nós vamos chegar ao jejum de 40 dias. Agora, né? Fevereiro. 40 dias de jejum. Sabe por quê? Para que Deus mande trabalhadores para a seara. Para que nós se multiplicamos. E Jesus quer ver isso nas vidas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós também somos os enviados de Jesus. Em João capítulo 15, versículo 16. 15, 16. Diz assim: não foram vocês que me escolheram. Olha, não foram vocês que me escolheram. Ali, né? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos conceda. Olha que grandiosa, querido. Foi Jesus que te escolheu. Mas, quando Jesus te escolheu, há uma mudança. O que tem que reinar em nós é o amor, a paz. Sabe? O amor, a paz, isso tem que reinar em nós. E esse fruto tem que permanecer dentro da gente.
amar o próximo como a ti mesmo. Se o teu irmão pedir para andar uma légua, ande 2 com ele. Jesus quer ver frutos em nós. Outro dia, o irmão que eu trabalhei com ele, ele muito me evangelizou. Muito ele falava de Jesus para mim. Quando eu encontrei com ele agora, ele falou assim: poxa, Nilton, eu me alegro quando vê você. Eu falei: que isso, irmão? Ele: sim, hoje ele é presbítero. Eu me alegro quando vejo você. Hoje você é um diácono da casa do Senhor. Eu falei assim: eu lembro, né? Quando eu lá trabalhando contigo, você sempre ministrava no meu coração. Sempre falava de Jesus para mim. Aí ele: poxa, Nilton, eu me alegro por ver os frutos. E esse fruto tem permanecido na sua vida. E não para por aí, não. Aquilo que aconteceu na tua vida foi transferido para a sua família. Eu me alegro quando vejo você e sua família servindo ao Senhor. Isso são os frutos, querido, mas foi eu que escolhi? Não. Jesus me chamou. Aí entra naquela parte tudo que pedires ao Pai, porque quando esses frutos é visível na minha vida, eu tenho autoridade de me dobrar diante do Pai e pedir aquilo que eu quero. Tem muitas pessoas que não têm mais isso, esse prazer de se curvar diante do Pai e pedir. Porque muitas das vezes a vida não está agradando ao Senhor. A vida não está agradando ao Deus abençoador. Louvado seja Deus. E Jesus, querido, lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Olha o exemplo de quem está nos enviando. Deus te chamou aqui para te enviar, querido, para enviar a igreja. Deus chamou aqui para primeiramente aprendermos com Ele, ser exortados por Ele, ter uma vida com Ele. Agora, já que a nossa bagagem, como eu disse, está cheia, é o momento agora de ir adiante, de levar o evangelho a outras pessoas, a outras necessidades. Louvado seja Deus. Mas um ganhador de almas, ele também tem suas tarefas. Tarefa do ganhador de alma. Essa tarefa, querida, ela é muito importante. Você acha que você está aqui à toa, mas a tarefa ela é muito importante. Mas tem pessoas que não querem ter essa responsabilidade. Mas você tem algo na sua mão que é muito importante. Nós temos que olhar muito para isso. Louvado seja Deus. Em Provérbios capítulo 24, versículo 11, olha o que a palavra diz em Provérbio. Bota lá. Se tu deixares de livrar o que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Olha aí. É tão importante, querido, que tem pessoas nesse momento, é muito sério isso, que estão numa depressão profunda. Estão passando por um momento difícil, pessoas que estão desistindo da vida. Pessoas nesse momento pensando em suicídio. Pessoas caminhando passo a passo para a morte. E às vezes você está no ponto de ônibus, às vezes você está, sabe, num local, no escritório, na rua, ou até mesmo dentro de um supermercado. Alguém chegou perto de você e você, em vez de falar da palavra, porque você não sabe o que está acontecendo ali dentro daquele coração. Às vezes aquela pessoa está a ponto de se suicidar. E você tem uma bagagem tão grande de falar para aquela pessoa: Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua vida. E você não sabe. Esses dias, querido, ontem eu recebi isso. Eu estava sentado na minha barbearia. Uma senhora chegou para mim e ela falou assim: irmão Nilton, eu quero falar com você. Eu falei assim: sim, senhora, eu te ouço. Aí ela: lembra do enterro da minha mãe? Eu falei assim: lembro.
E nesse dia eu fui fazer um Uber para elas, né? Peguei meu carro para levar os pessoal para o cemitério, lá para enterrar a pessoa, a mãe dessa mulher. E eu estava lá no carro, sentado, me chamaram para me fazer o ato fúnebre. Eu nunca tinha feito isso, mas ela cismou que eu tinha que ir lá, e tinha outros obreiros lá dentro da capela, para poder fazer o ato fúnebre. Eu falei assim, eu não posso ir. Eu estava com roupa de trabalho, de obra. E eu falei, não, ela quer você. Eu peguei e fui para fazer o ato. Aí cheguei lá, trouxe uma palavra de conforto, tal, para a família. Oramos. E levaram o corpo, eu vim para o carro. E ela falou para mim, Nilton, no enterro da minha mãe, a minha própria irmã enterrou meu nome junto. Porque a minha irmã não gosta de mim. A irmã dela é feiticeira. E colocou o nome dela dentro do túmulo. E quando ela foi no local, aí revelaram para ela, falaram assim, olha, botaram o teu nome dentro do caixão onde a sua mãe está enterrada. Para destruir a sua vida. E ela é espírita. E ela ficou sem chão, ela não sabia o que fazer da vida. Eu vou morrer. E ela foi para um centro e levou R$750 para pagar lá o homem lá para fazer um trabalho. E ela ficou 2 dias enclausurada lá, 2 dias. Ó. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte. Essa palavra, falei para você não fechar. Aí ela ficou 2 dias presa fazendo um trabalho. E ela pagou R$750. Depois daqueles 2 dias, ela presa lá, fazendo um trabalho de feitiçaria lá, de macumba, sei lá o que é. Ela veio embora. No mesmo dia que ela veio embora, ela bateu de frente comigo. Comigo não, puxou com o Espírito Santo. Quando ela se deparou comigo, eu falei para ela assim, olha, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é Pai. Deus é o único que pode te salvar. E ela pegou aquela palavra, ela respirou. Ela, Nilton, bom, já tem mais de 2 anos já isso. Uns 2 anos, ontem que ela falou isso para mim. E ela respirou. Quando ela respirou, ela voltou à vida de novo. Ela falou assim, Nilton, quando você declarou aquela palavra, aquilo entrou no meu coração, me trouxe vida de novo. Me trouxe vida de novo. Se você tem a obra de Deus, você tem o poder de livrar as pessoas da morte, é o que eu estou falando. Às vezes nós queremos guardar só para a gente aquilo que nós ouvimos, aprendemos dentro da igreja. Mas você pode livrar muitas pessoas da morte. Glória a Deus. Aí ela falou assim, irmão Nilton, eu queria uma confirmação. Aleluia. Aleluia. 3 obreiros falaram a mesma coisa para ela. Aleluia. E ela teve a confirmação. E ela falou assim, não parou só por aí, não. Deus me livrou do vício do cigarro. Aleluia. E Deus está me dando vitória de construir a minha casa. A casa dela está quase pronta. Deus deu vida. E se eu me calo, querido? E se eu pego essa bênção só para mim, pastora? E se eu deixo de proclamar o evangelho, que a palavra é libertadora? Jovem, a palavra é libertadora. Quantos jovens entrando pela vida do suicídio? Um querendo matar o outro, e você tem coisa forte dentro de você, você tem um poder tremendo na sua mão para fazer a diferença. Infelizmente, nós queremos se calar enquanto a pornografia está invadindo os lares, tirando nossos filhos debaixo das nossas asas, tirando nossos filhos da igreja. Porque nós estamos se calando. Quantos filhos estão desviados, estão nas drogas, querido? Você queria isso? Nenhum pai quer isso. Eu vejo quando a Poliana cria aquela criança, que maravilha, protegendo de todos os lados.
Ela está orando pela nora dela já. Querido, eu já estou orando pelo meu genro, pelos meus netos. Mas é isso, gente. Glória a Deus. Porque eu não quero que seja uma geração má, maligna. Eu não quero isso para minha casa. Louvado seja Deus. Por isso é uma tarefa importante, querido. O que você está recebendo aqui é uma tarefa importante no reino de Deus. Porque você pode salvar uma alma de ir para o inferno. Você pode mudar uma casa inteira. Jesus mudou a vida de Zaqueu. A casa dele foi salva por uma palavra. Hoje eu quero estar na sua casa. Jesus quer estar hoje na tua casa. É hoje, querido. Louvado seja Deus. É uma tarefa sublime. A tarefa é tão importante que ela é sublime. Talvez você foi ministraram para você, falaram algo de mal para você. Abre lá para nós, louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 1 Pedro 3, 9. Pedro 3, 9. Isso aí. Olha como é que essa tarefa ela é sublime. É uma tarefa de amor. Louvado seja Deus. Diz assim, não tornando mal por mal. Um ganhador de alma sofre isso. Às vezes alguém fez mal para você. Mas eu não posso tornar mal com mal, ou injúria por injúria. Eu não posso pagar o mal com o mal, querido. Se alguém dirigir uma palavra de maldade, de maldição para a tua vida, você não pode devolver da mesma forma. Porque você tem sede pelaquela alma. Jesus tem sede pelaquela alma. Porque aquela alma que falou um mal para você, não é ela. É Satanás, esse espírito maligno atuando na vida da pessoa para entristecer você. Então não pague o mal com mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Quando a pessoa declarar a palavra de maldição ou injuriar você, declara uma palavra de bênção para a pessoa. Declare para ela que Deus te abençoe. Por isso, querido, que muitos semeadores, que muitos ganhadores de almas se perdem. Em vez de declarar a palavra de bênção. Mas infelizmente nós estamos vivendo assim. Eu olho aqui para a igreja, eu vejo muitas carinhas bonitas. Eu ando pelas igrejas, também vejo pessoas com carinha bonita. Mas desculpa eu falar. Quantas vezes você já mandou alguém para o inferno? A pessoa te injuriou, a pessoa te falou uma palavra de maldade. Ah, vai para o inferno. Às vezes nós estamos dentro da igreja, tudo bonitinho, mas na hora da injúria, da pessoa te fazer o mal, você já manda ir para o inferno? Que isso? Vai para o inferno você. Aí o outro devolve também, né? Por que não declarar uma palavra de bênção? Isso, querida, é dentro de casa. Às vezes é dentro de casa. Dentro da escola, da faculdade, entre os amigos, num par. Um dia eu vi uma irmã falar isso para uma filha. É cristã ainda, né? Aquele dia lá perto da casa da minha cunhada. Eu fiquei, querido, doido para falar com aquela senhora. O Espírito Santo me ensinou, não vai lá. Foi. Eu doido para lá falar com aquela mulher. Como é que você amaldiçoa os outros, rapaz? Palavra de maldição, querido. A tarefa ela é sublime, é de amor, é de bênção. Declare bênção. Do seu cônjuge, sei lá, a pessoa. Ah, o cara foi embora, mas ele está lá. Não, abençoa a vida dele. Deixa que Deus vai cuidar. Deixa que Deus vai cuidar dele ou dela, sabe?
também estão com ele, ou com ela. Por isso é uma tarefa sublime. Louvado seja Deus. Diz ali, né? Vem dizendo, sabendo que para isso foste chamado. Você foi chamado para abençoar a vida das pessoas. Para abençoar. E quando você abençoa, diz ali, ó, que por herança alcanceis a bênção. Há uma herança na eternidade para a tua vida. Para te abençoar. Eu abençoarei aqueles que te abençoarão. Não foi isso que falou para Abraão, né? Então, há uma bênção lá guardada para todos nós. Louvado seja Deus. E é também uma tarefa espiritual. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Temos tempo aí. Essa tarefa ela é espiritual. Nós temos que pagar um preço pela vida dos nossos. A irmã, o pastor falou aqui, né? No caso da irmã ali, ela no grupo familiar. Ela faz algo bonito. Todas as pessoas que têm, eu faço isso, né? Eu andei fazendo isso, escrevendo o nome das pessoas e botava lá no cantinho da minha casa. Eu dobrava o joelho ali e orava para as pessoas. Não, quantos resultados sobre o tempo. Não era? A irmã, ela pega um nome e coloca no caderno. Aqui nós temos a caixinha de oração. Porque a obra ela é espiritual, querido. Não é nem por força, nem por violência. E você vai ganhar alguém. Às vezes, ó, é com o joelho em terra, no pó. Quem viu aquele filme Quarto de Oração? Quarto de Guerra. Quem viu? Todo mundo viu? Vocês entenderam o filme? Como é que ela venceu aquela batalha? Faz assim, ó. Com oração. Que obra que é espiritual. Não é contra carne e sangue, não, querido. 2 Coríntios, cadê? 5:20. Eu amo esse Rômulo, cara. Te amo, cara. Olha lá. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador, hein? Da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Através de Jesus, você se reconcilia com Deus. Então, esta obra ela é espiritual. Para terminar, estamos acabando já. É uma tarefa urgente. Também. Um ganhador de alma, ela tem uma tarefa de urgência. João capítulo 9, versículo 4. Versículo 4. João capítulo 9. É uma obra urgente. Olha lá. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode, o quê? Irmão, aproveita a oportunidade de falar de Jesus enquanto é dia, enquanto você está tendo tempo. A noite, irmão, ela fala de várias coisas. A noite, ela fala de várias coisas, fala de morte. Então, aproveita enquanto é dia, enquanto você está tendo a oportunidade de falar lá para o teu vizinho, para os teus coleguinhas. Porque você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Louvado seja Deus. Então, há uma urgência de ganhar almas. A urgência é urgente porque estamos na última hora. Isso aqui é muito importante. Diz assim, 1 João capítulo 2, 18. Querido, nós já estamos chegando já ao fim da igreja na terra. A última hora ela já está se apresentando diante de nós.
Glória a Deus. 1 João 2,18 diz assim: outra vez, vós, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, porque é onde conhecemos que é já a última hora. Aqui ele está falando do anticristo. Já lá no tempo de João, já falava desses homens chegando na terra. A última hora, ela já começou na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Nós já passamos a viver a última hora, no tempo da igreja na terra. Os anticristos é todas aquelas pessoas que são contra né, contra Jesus, contra a natureza de Jesus. E essas pessoas já estão entre nós. São pessoas usadas por Satanás para mentir nos corações. Talvez essas pessoas já bateu até na sua porta, dizendo que Jesus não existe, nós não acreditamos. Uns falam tantas fábulas, né? Fala tantas contra Jesus. E essas pessoas têm batido as nossas portas, mentindo, falando contra Jesus, que Jesus não existia, que Jesus é apenas um profeta, que ele não é mais nada, foi um homem que passou na terra. Esses são os anticristos. Essas pessoas são usadas por Satanás. Para quê? Para tirar a tua salvação. Ele vai trabalhar o tempo todinho para tirar a sua salvação. São os anticristos. Estão o tempo todo nas nossas portas e são treinados para isso. Por que é urgente? É urgente porque Satanás ele não dorme. Essas pessoas são usadas por Satanás. A Bíblia fala aqui, em Mateus capítulo 13, versículo 25, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. A igreja ela tem que acordar. Nós temos que despertar do sono. Porque enquanto a igreja dorme, o inimigo está semeando. Está dizendo para você assim, olha, você não vai conseguir. Você não tem mais jeito. O inimigo está o tempo todinho semeando. Você acha que o inimigo também está aqui dentro? Aqui tanto está os anjos do Senhor como está os anjos de Satanás. A Bíblia fala que ele rodeia como um leão, buscando a quem tragar. Tem muitas pessoas que entram e saem da igreja da mesma forma. Aqui diz que eles dormiram. Enquanto todos estavam dormindo, a igreja ela tem que acordar. Por isso que a obra do Senhor ela é urgente. A igreja tem que sair para fora, falar de Jesus para as pessoas, multiplicar o reino de Deus. Louvado seja Deus. É urgente porque a morte pode chegar a qualquer momento. Eu digo, a gente não sabemos o dia e a hora. O pastor falou uma coisa comigo, falou assim, já pensou se Jesus falasse ao dia que você iria morrer? Olha o desespero que seria. Caramba, falta 1 ano para mim morrer. Mas Jesus é tão bom que ele guarda a nossa vida. Ele não revela para nós isso. Nem o dia, nem a hora ele há de vir. É urgente, a morte pode chegar a qualquer momento. Então direi à minha alma. Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20. Diz assim, desculpa, eu fui pulando para ser mais rápido para orar. Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos.
Descanse, coma e beba e alegra-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Isso está falando da alma. Tem pessoas que almejam tanta coisa na vida, né? É trabalho, é dinheiro, é conta bancária, para poder ter uma vida longa, né? Você vê aí os artistas, né? Eles tentam, quanto mais eles acumular riqueza, para eles é melhor. Ele acha que com a riqueza, com os bens material, a sua vida vai ter descanso. Ele vai poder viver muito mais. Mas a gente não sabe o dia, a hora que Jesus vai voltar para nós. Por isso que a tarefa do homem de Deus, da mulher de Deus, ela é urgente. Porque tem pessoas que estão apoiadas nos bens materiais. Pessoas que estão ali, sabe, o coração ali. Mas o que você tem preparado para a sua alma? Se ele pedir a sua alma, o que você diria? O que você preparou? Porque nós estamos aqui preparando para te encontrar com Cristo. Eu estou me preparando para encontrar com Ele. A minha alma está com Jesus. A minha alma é dele. E a sua alma? O que você tem preparado para ela? Porque Deus vai requerer. A sua alma, ela pode tanto ir para o céu como para o inferno. Não foi isso lá com Lázaro e o rico? Lázaro, ele foi para o seio do Senhor, o seio de Abraão, foi lá estar com Deus. Mas o rico, ele achava que a riqueza dele poderia, sabe, cuidar dele, ter os melhores médicos. Ele poderia viver muitos anos, não dependia de Deus. Mas chegou naquele grande dia, os dois morreram. Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Diz que existia um abismo entre os dois. O rico queria que pelo menos tocasse na água e molhasse os lábios dele lá e falou, poxa, não dá para me fazer isso. Falou com Lázaro, não dá, não tem como eu tocar na água e molhar os seus lábios. Porque existia um grande abismo entre os dois. E você? O que você tem preparado para a sua alma? Quando aquele grande dia chegar? Tem pessoas que dizem assim, né, que Deus o tenha em bom lugar. Mas a pessoa não fez esforço nenhum, ouviu a palavra de Deus, mas não se esforçou em nenhum momento de aceitar Jesus como Salvador para ter essa garantia de ter sua alma guardada com Cristo. Porque eu sei para onde eu vou. Por isso eu vivo sempre com esperança. Porque eu tenho esperança que eu vou estar com Cristo. Por isso eu luto todos os dias. Louvado seja Deus. É urgente. Sabe por que é urgente? Porque a porta ainda está aberta. A porta da graça. Jesus deixou a porta aberta. Então há tempo para aceitar Jesus como Salvador. Só Ele que abre a porta. Só Ele que fecha a porta. É urgente. Ainda a porta está aberta. A porta da graça. Apocalipse 3, 7, 8. Vou bem rapidinho aqui, irmão. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras que você tem realizado. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa porta está aberta, por isso que é urgente. Por isso que nós temos que sair como ganhadores de almas, falar de Jesus para as pessoas. Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar, Jesus quer libertar. Jesus quer dar uma nova direção. Certo que muitas pessoas vão dizer assim, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não é assim que as pessoas falam? Eu até respeito as pessoas que têm essa decisão.
Então, as pessoas que falam isso, pode dizer que ela não evangeliza. A minha irmã, ela aceitou Jesus com mais de 40 anos. Com mais de 40 anos no Evangelho, Cláudio, né? Meu pai aceitou Jesus alguns anos depois. A palavra estava sendo pregada dentro da minha casa vários anos. E eu ali ouvindo a palavra da minha própria família. Da minha própria família. Aí as pessoas falam e todo mundo já ouviu. Mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, no momento que eu fui trabalhar lá no Bombeiro, onde Deus ministrou no meu coração, onde eu vim e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas eu já não tinha ouvido a palavra várias vezes. Se é aquela pessoa que diz assim, todo mundo já ouviu falar. Você acha que teria algum efeito na minha vida se alguém desistisse de mim? Você está aqui hoje porque alguém ministrou na sua vida. Alguém pagou um preço de joelho para que você estivesse aqui nesta noite. Você não está aqui por acaso. Você há um propósito de Deus na vida de cada um aqui. Você não chegou aqui porque, eu vou lá porque eu quero ir. Não. Alguém ministrou, o Espírito Santo foi lá, falou com você e você está aqui nesta noite. Para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu não caí aqui de paraquedas, querido. Foi Ele que me escolheu e me trouxe aqui. Agora, parte de mim fazer a diferença. Dizer para as pessoas, olha, Jesus salva, cura e liberta. Você tem aí tem um louvor da harpa, capítulo número 16. Só para botar a letra aqui, você consegue? Da harpa. É um louvor que me despertou para isso. Jesus falou muito no meu coração, Nilton. Fala para a minha igreja. Fala para a minha igreja, Nilton, que eles são os trabalhadores da seara. Desperta a minha igreja. Acorde a minha igreja. Se cada um trouxer um, Nilton, eu vou mudar a vida dessas pessoas. Eu falei, Senhor, você está falando de semente o tempo todo comigo. Então eu quero que você fale sobre isso. E durante a semana todinha nós viemos falando sobre semente, sobre a palavra. Olha só o louvor. Preste atenção nessa letra. Olha lá, ó. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. A mão vazia encontrar com Jesus. Você está aqui porque você tem um propósito. Eu tenho que chegar no céu com as minhas mãos cheias, com alguém do meu lado. Olha lá, ó. Posso ter as mãos vazias com Jesus me encontrar. Nada fiz. Nada fiz em vão-se os dias. O tempo está passando, os dias estão passando e nada eu faço. Nada eu faço que lhe posso apresentar. Olha só, o que eu posso apresentar ao Senhor lá naquele grande dia? Os dias estão passando, as minhas mãos estão vazias, não estou trabalhando. Continua. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Vou até descer para ler mais melhor isso aqui. Sério? Mexeu com você essa letra? Mexeu com a igreja, pastor? Olha lá, ó. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Sabe por quê? Eu não estou fazendo nada. Os dias estão passando. As horas estão findando. Eu estou com as minhas mãos vazias. Continua. Não mais temerei a morte. Vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? E aí? Passa.
Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Ele vai repetindo. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Continua. No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Então, essa tarefa ela é importante. Você tem uma tarefa na mão. Ela é importante de chegar no céu com alguém do teu lado. Porque lá na eternidade, todas as nossas obras estão sendo escritas por Deus. Vai de novo. Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Tipo assim, eu me arrependi. Poderia ter feito algo para o Senhor. Vai. Despertemos, já é dia. Trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Tem que despertar. Continua. Acho que acabou, né? Temos que despertar para esta obra do Senhor. Eu não posso chegar lá com mão vazia. Tem que apresentar algo ao Senhor. Graças a Deus. Me lembro quando o São Antônio bateu na minha porta. Ele cortava cabelo comigo. Todo dia ministrando no coração do São Antônio. Falando de Jesus para o São Antônio. Falando de Jesus. E ele pontado na cachaça. No alcoolismo. Era o São Antônio? O pastor foi lá visitar também. Toda vez lá. Eu ministrando no coração do São Antônio. E demorou um ano. Não desisti. Ele estava ali preso comigo na cadeira de barbeiro. Eu amarrei ele ali com a capa e cortava o cabelo dele. Ele tinha que ouvir de qualquer jeito. Então era a porta que Jesus estava abrindo para mim. Eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. Eu cheguei do trabalho um certo dia, depois de muito tempo, uns 2, 3 anos, cheguei do trabalho, eu estou lá em casa. Aí eu abri a barbearia, alguém chegou e falou: Nilton, o senhor Antônio estava desesperado batendo na porta da sua casa. Eu falei assim: senhor Antônio? Eu vou lá na casa dele. E fui lá. Falei assim: senhor Antônio, o que aconteceu? Ele: eu quero aceitar Jesus hoje. Esse glória a Deus foi fraco. Eu quero aceitar Jesus hoje. No mesmo dia, me arrumei e falei assim: oramos, me arrumei. Já não estava mais na Assembleia ali. Peguei ele, botamos na bicicleta. Na época meu carro não estava legal. Montei na bicicleta, eu e ele, fomos lá para a igreja. Chegamos na igreja, a igreja lotada, todo mundo pregou, tal, cantou, aquele tudo. Irmão Nilton, tudo bem? Tudo bem, aqui é um visitante. Apresentaram ele, eu quero aceitar Jesus. Ele atravessou toda a igreja, se desjoelhou, eu quero aceitar Jesus. Aleluia! E aquela alma, querido, partiu ano passado. Posso ter as mãos vazias, mas eu tenho que me apresentar ao Senhor com a minha mão cheia. O homem aceitou Jesus. Mas antes dele partir, tinha a mulher dele. Nós fomos lá, né, pastor? O pastor está aqui de prova. A gente, graças a Deus, a gente anda bem. Bom. Fomos na casa dele, a mulher dele enferma, doente. A mulher dele morreu primeiro filho. Fomos lá, cantamos louvores, o pastor fez o apelo. Foi? O que aconteceu? Vamos te mudar o microfone para a igreja provar que é. Fala. Ministramos a palavra, oferecemos a salvação pela fé em Jesus, ela entregou a vida ao Senhor Jesus, Deus a recolheu. Glória a Deus, aplauda Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus, é isso, querido! É isso que Jesus faz! Não olhe para o terreno que você vai semear, mas semeia, fala da palavra, você pode estar salvando uma vida da morte. Fale da palavra. Não se envergonhe, porque se você se envergonhar, Jesus também vai se envergonhar de você.
Amém? Você pode ficar de pé. O semeador semeia em qualquer lugar. Jesus entrou na sinagoga e começou a pregar na sinagoga. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele pregou na sinagoga, mas em todas as cidades. Muito bom a gente estar na igreja pregando. Mas um ganhador de almas, ele prega em qualquer lugar. Ele prega na igreja, ele prega na esquina, ele prega no trabalho, ele prega no ônibus, ele prega no mercado, ele prega na faculdade, ele prega em qualquer lugar. Porque ele tem visão. Em toda a cidade ele está falando de Jesus. Jesus quer salvar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é a função dele. Abre a mão assim. Coloque na tua mão a pessoa que você desejaria que seja salva. Pense numa pessoa que você desejaria que fosse salva. Bote nas suas mãos, apresenta ao Senhor esta vida. Essa vida que para o mundo está perdida. Mas para Deus há esperança. Comece a orar, profetizar sobre esta vida. Aqui estão os pedidos de oração de enfermidade, mas nas tuas mãos está uma vida. Ministre sobre esta vida. Comece a orar. Ore para essa vida. Ore para essa vida, em nome de Jesus. Enquanto o Júnior ministra, ore. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu não sei qual o nome que está nesta mão. Mas o Senhor está contemplando nesta noite, Pai. Oh, Jesus. Seja qual for a prisão que deve estar aprisionando esta vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, põe esta vida em liberdade, em nome de Jesus. Oh, Jesus, a tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem, Senhor. Quando o teu servo abrir a boca para ministrar sobre esta vida, oh Deus, onde a morte pode haver ressuscitamento, a pessoa pode ressuscitar desta morte espiritual. Pai, em nome de Jesus, opera nesta casa, nesta família, nesta vida, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no Senhor. Queremos que o Senhor já está entrando nesta batalha, nesta causa, Senhor Deus, nesta vida. Pai, quantos milagres nós temos contemplado ali na vida do São Antônio, da sua esposa, na vida além da minha vizinha, meu Pai. Não será diferente na vida dessa pessoa que está nas mãos, que foi escrita pelos dedos do teu filho nesta noite. Ó Deus, que o Senhor venha botar em liberdade, seja um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, um vizinho, um coleguinha de trabalho, de escola. Oh, meu Senhor da glória, o Senhor pode operar, Senhor. Oh, Jesus, às vezes é uma enfermidade, meu Pai. Oh, Deus, põe esta vida em liberdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, alcance a oração do teu filho que está, Pai, fazendo nesta noite. E tudo que foi dito aqui, Pai, ela possa levar e profetizar na vida dos teus irmãos, da sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua orando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha a letra desse louvor. Olha a letra desse louvor. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela ainda aqui na terra, sem envelheça. Levante suas mãos assim para o céu, olha. Levante, levante. Isso, igreja. Apresente ao Senhor. Glória ao Senhor. Olha aí, ó. A esperança pra você. Aleluia. Ao cheiro das águas voltará. Como planta nova florescerá. Seus
cessarão e viverá a esperança, para o ferido, como árvore tocado, marcado pela ainda que na terra se envelheça e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará. Isso, igreja, solta a voz, solta a voz. Planta nova Jesus está aqui. florescerá, seus ramos renovarão, não cessarão e viverá ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Glória a Deus. Seja batizados no amor de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor?